A vingança do marido, após encontrar preservativo usado no carro da esposa. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já confiou cegamente em alguém a ponto de não enxergar sinais claros de perigo? Já se perguntou se a pessoa que você ama pode guardar segredos capazes de destruir tudo? No vídeo de hoje em Traições Secretas, você vai conhecer a história de um homem que acreditava ter o casamento perfeito. Um relacionamento construído sobre confiança, cumplicidade e sonhos compartilhados, mas que escondia algo devastador. E tinha uma esposa, sempre foi determinada, brilhante, uma força que transformava qualquer ambiente. Por anos, ele acreditou que a conhecia por completo. Mas uma série de pequenas mudanças, atitudes e mentiras começaram a revelar que nada era como parecia. Uma traição inesperada, uma mentira que se escondia na rotina e um segredo que abalou tudo que ele tinha certeza. Prepare-se para mergulhar nessa história intensa de confiança quebrada, vingança calculada e recomeços dolorosos. E vai entender como uma vida construída sobre amor e fé pode ser virada de cabeça para baixo. E como mesmo no caos é possível se reconstruir. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação, ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Então vamos à história. Meu nome é Lucas, tenho 34 anos, sou engenheiro eletrônico e minha esposa, Bia, tem 31 anos e trabalha como gerente de projetos em um escritório na cidade. Nos conhecemos há quase uma década, em um encontro casual que parecia comum, mas que mudaria nossas vidas para sempre. Desde o início, Bia me cativou com sua inteligência, ambição e aquela energia contagiante que transformava qualquer ambiente. Eu, mais reservado e metódico, sentia que ela trazia equilíbrio à minha vida. E logo nos tornamos inseparáveis. Nosso casamento já durava alguns anos, e eu tinha plena convicção de que a conhecia melhor do que qualquer pessoa. Mas ao olhar para trás percebo quão enganado eu estava. Na época eu não tinha ideia do que estava por vir. Nossa rotina era estável. Bia trabalhava em um escritório na cidade, enquanto eu trabalhava em casa como desenvolvedor de software. A flexibilidade do meu emprego me permitia ficar mais tempo em casa, enquanto ela se dedicava à sua carreira profissional, com todo o agito e as interações sociais que isso trazia. Eu preferia a tranquilidade, o silêncio e a previsibilidade do lar. Ela, por outro lado, prosperava em meio à agitação do escritório. Essas diferenças me faziam acreditar que éramos complementares, como duas metades que, juntas, formavam algo ainda melhor. Eu sempre fui um homem de princípios sólidos, acreditando na importância da disciplina, lealdade e de manter as coisas em ordem. Para mim, o casamento era uma parceria baseada em confiança absoluta, objetivos comuns. Não sou de dramas, nunca gostei de surpresas e sempre procurei fazer as coisas da maneira certa, esperando o mesmo de Bia. Sempre acreditei que ela era a única pessoa que jamais me trairia, e talvez tenha sido essa confiança cega que me impediu de ver o que estava bem diante dos meus olhos. Bia, ao contrário, era uma pessoa muito mais aberta e sociável. Ela se conectava com as pessoas com facilidade, sempre tinha uma nova ideia, um novo projeto. E essa sua energia extrovertida parecia equilibrar minha natureza mais reservada. Ela me desafiava a sair da minha zona de conforto, e eu acreditava que isso só fortalecia a nossa relação. No entanto, tudo começou a mudar, e eu não percebi, não vi os sinais. Como poderia? Eu confiava nela de uma forma tão profunda que jamais cogitei a possibilidade de que aquela confiança pudesse ser quebrada. Mas havia algo no nosso relacionamento que acabou moldando o que estava por vir. Depois de alguns anos tentando ter um filho, descobrimos que eu era infértil. Fizemos todos os exames possíveis e os resultados foram claros. Era altamente improvável que eu pudesse ser pai biológico. Para mim, essa foi uma das notícias mais difíceis que já recebi. Foi um golpe no meu orgulho.
e abalou a minha noção de controle e estabilidade. Bia, por outro lado, reagiu de uma forma que me surpreendeu. Ela lidou com a notícia de forma muito mais tranquila do que eu. Disse que isso não mudava nada entre nós e que sempre poderíamos considerar a adoção no futuro. Quando eu me debatia com o peso da minha infertilidade, Bia já estava focada em encontrar soluções. Ela era assim, prática, sempre pronta para enfrentar os desafios. Sua atitude me ajudou a lidar com a situação e, com o tempo, eu a aceitei. Passamos a considerar adoção e até falávamos sobre como formaríamos nossa família, sem nenhuma pressa. Mas mesmo aceitando essa nova realidade, eu não conseguia me livrar de uma sensação de inadequação. Não era algo que eu compartilhasse com Bia, mas no fundo, sentia como se não fosse suficiente. Não poder ter filhos de forma natural era algo que, como homem, me incomodava profundamente. Escondia esses sentimentos, não queria demonstrar fraqueza, principalmente porque Bia parecia tão resolvida com a situação. Ela nunca expressou insatisfação e frequentemente me dizia que o amor e o compromisso que tínhamos eram o que realmente importava. Na época, suas palavras me reconfortavam, e eu acreditava que estávamos firmes nessa jornada juntos. Outro detalhe importante que veio à tona foi que, depois de descobrir minha infertilidade, paramos de usar preservativos. Não havia mais necessidade, e isso se tornou parte da nossa rotina. Inicialmente isso foi estranho, mas com o tempo tornou-se natural. Curiosamente, até nos sentíamos mais íntimos por causa disso, sem as preocupações que outros casais enfrentavam. Esse novo padrão de comportamento foi algo que nos acompanhou por anos. Nunca questionamos, parecia algo resolvido. Bia até mencionava de vez em quando como se sentia aliviada por não ter mais que pensar nisso. Na minha mente, tudo estava certo. Mas como dizem, a confiança pode ser uma faca de dois gumes. Justamente por confiar tanto em Bia, jamais suspeitei de nada. Eu achava que nosso casamento era a prova de qualquer dificuldade, especialmente depois de termos superado juntos a questão da infertilidade. Ela parecia feliz, realizada no trabalho, e nosso relacionamento, pelo menos na superfície, estava estável. Entretanto, havia algo se movendo nas sombras que eu não percebia. Pequenos sinais que, olhando para trás, agora parecem tão óbvios. Pequenas mudanças no comportamento dela que, à época, não me chamaram a atenção. Um dia tudo mudou. Foi como se de repente meu mundo desmoronasse. Não quero revelar tudo agora, mas o que descobri naquele momento abalou cada convicção que eu tinha sobre nosso relacionamento, sobre quem eu pensava que era e, mais devastador ainda, sobre quem Bia realmente era. O ponto que sempre achamos que estava resolvido, minha infertilidade, acabou sendo o catalisador para um dos momentos mais chocantes da minha vida. E de repente me vi questionando tudo. Como eu não percebi antes? Como alguém tão próximo de mim poderia esconder algo tão grande? O que aconteceu a seguir me deixou sem chão. Mas, ironicamente, foi também o que me fez abrir os olhos para tudo que eu não queria ver. Olhando para trás, percebo quanto eu aceitava tudo de maneira superficial, especialmente no que dizia a respeito ao nosso relacionamento e à nossa rotina. Sempre acreditei que tínhamos uma conexão sólida, construída sobre confiança mútua. Afinal, havíamos passado por tantas conversas profundas, chegado a acordos sobre a vida, o futuro e a questão da nossa infertilidade. Para mim, tínhamos encontrado um equilíbrio que nos funcionava bem. Eu era uma pessoa que gostava de estrutura, de consistência, e nossa vida havia se adaptado a isso. Eu confiava em Bia com cada fibra do meu ser, acreditando que estávamos em perfeita harmonia. Entretanto, com o passar do tempo, aquela confiança absoluta que eu via como a base de nossa união foi a mesma que me cegou para o que realmente estava acontecendo. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível, como uma sombra que vai tomando forma, mas que inicialmente você prefere ignorar. Bia começou a chegar em casa um pouco mais tarde a cada noite, e sua desculpa era sempre a mesma: o trabalho. Ela estava envolvida em um projeto importante no escritório, algo que, nas palavras dela, poderia definir sua carreira. Isso parecia genuíno. E quem era eu para questionar sua dedicação? Mas como dizem, o diabo mora nos detalhes. E essas pequenas mudanças que no início pareciam insignificantes, começaram a crescer e se transformar em algo muito maior. Bia, minha esposa, estava sempre ocupada com o trabalho. Suas noites de horas extras se tornaram mais frequentes, e logo percebi que esse comportamento não era isolado. Mas no começo, aceitei tudo como parte da vida, como algo que era necessário para alcançar o sucesso que ela tanto buscava. Ela dizia que estava envolvida em um projeto importante, que exigia sua total dedicação. Era o ápice da sua carreira, e eu, como marido compreensivo,
não iria impedi-la de dar o seu melhor. Mas então as noites de trabalho se tornaram constantes, e minha intuição começou a despertar, como um alarme silencioso que eu me recusava a ouvir. Trabalhando de casa como desenvolvedor de software, eu tinha uma rotina previsível e podia observar as mudanças no comportamento dela, mas sempre encontrei justificativas racionais para cada uma delas. Bia sempre foi ambiciosa, e esse novo projeto parecia ser exatamente o tipo de oportunidade que ela esperava há anos. Era o momento dela, e eu, como marido, estava lá para apoiá-la. Eu sabia o quanto o trabalho significava para ela, então tentei não incomodá-la com desconfianças tolas. No entanto, à medida que as noites se prolongavam e o tempo que passávamos juntos diminuía, comecei a perceber pequenos sinais. Ela chegava em casa exausta, mas não cansada apenas do trabalho. Havia algo mais. Havia uma inquietação que eu não conseguia identificar na época, mas que agora vejo claramente como uma mudança de comportamento. Mesmo assim, eu ignorava, porque a ideia de questionar nossa relação parecia absurda. Eu confiava nela, e na minha mente, essa confiança era inabalável. Então veio aquela noite. A noite que mudou tudo. Bia chegou em casa muito mais tarde do que o habitual, completamente embriagada. Mal conseguia ficar de pé, e eu nunca a tinha visto daquele jeito. Isso foi um choque. Ela nunca foi de beber, e quando bebia, era de maneira extremamente controlada. Apenas em ocasiões especiais, e sempre em ambientes íntimos. Ver minha esposa tropeçando pela porta, sem bolsa, sem clareza nos olhos e com um cheiro forte de álcool, foi o primeiro sinal claro de que algo estava muito, muito errado. Eu a ajudei a ir para a cama naquela noite, sem fazer perguntas imediatas. Enquanto a observava dormir, no entanto, meu pensamento começou a acelerar. Por que ela estava assim? Com quem ela estava? E por que ela se sentia tão confortável para beber tanto, a ponto de voltar para casa nesse estado? Essas perguntas rodopiavam na minha mente, e pela primeira vez eu me permiti questionar a narrativa que ela vinha construindo sobre o trabalho. Algo estava errado. Meu cérebro tentava justificar o que havia acontecido, mas meu coração sabia que havia algo mais por trás daquela história. Mas eu mantive minhas suspeitas guardadas. Eu precisava de mais evidências. A desconfiança, algo que eu tinha reprimido por tanto tempo, começou a tomar forma naquela noite. Na manhã seguinte eu não falei nada diretamente. Decidi observar, mas a verdade era que, mesmo que quisesse evitar, a dúvida já estava plantada e crescia a cada momento. Nos dias seguintes continuei a observar seu comportamento com mais atenção. A rotina dela parecia normal à primeira vista, mas tudo estava diferente para mim. Eu comecei a desconfiar de cada detalhe, a me questionar sobre os momentos em que ela passava fora. As semanas seguintes foram uma mistura de cautela e observação. Quando você percebe que algo está fora do lugar, não dá para ignorar. Eu percebia mais e mais sinais de que havia uma vida paralela acontecendo diante dos meus olhos. Foi um sábado que eu sem querer encontrei o que eu nunca quis ver. Enquanto fazia uma limpeza no carro dela, acabei vasculhando o porta-luvas. No meio de papéis, recibos e moedas, senti algo estranho. Era um pacote de preservativos. Um pacote aberto, faltando algumas unidades. O pacote era a prova que faltava. Mas o que descobri logo em seguida foi ainda pior. Um preservativo usado, escondido no fundo do porta-luvas. Ou era impossível ignorar a gravidade daquilo. Eu sabia o que significava. Ela estava me traindo. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Nós não usávamos preservativos há anos, porque com minha infertilidade, simplesmente não era necessário. Não havia nenhuma razão para aquilo estar ali. Tudo fez sentido instantaneamente. Todas aquelas noites em que ela chegava tarde, o projeto importante que tomava tanto do seu tempo, as desculpas, tudo era mentira. A raiva cresceu dentro de mim, uma raiva fria e calculada. Eu tinha sido traído. E a verdade estava ali, diante dos meus olhos. Mas em vez de confrontá-la imediatamente, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que não podia apenas explodir e deixar tudo terminar assim. Naquele momento, percebi que precisava agir. Foi então que, numa espécie de desespero vingativo, eu decidi que ela iria pagar. Se ela queria continuar com sua traição, eu faria questão de que houvesse consequências. Mas não de qualquer maneira. Eu queria que ela sentisse o peso de suas ações, que enfrentasse as consequências da traição. Então, um plano começou a se formar na minha mente. Um plano frio e calculado. Peguei o pacote de preservativos e fiz algo que, naquele momento de raiva, parecia justificável. Usei uma agulha para perfurar cada um deles. Coloquei o pacote de volta exatamente onde o encontrei, com cuidado para não levantar suspeitas. Sabia que, se ela continuasse a trair, essa traição viria com um preço. Um preço que ela não poderia ignorar. Mas isso era só o começo. Eu tinha mais em mente. Eu não podia parar por aí. Havia mais a ser feito.
Então esperei pelo momento certo para agir de forma a maximizar o impacto. Ela estava prestes a ter uma apresentação importante no trabalho, algo que ela chamava de ponto alto da sua carreira. Eu sabia que essa era a oportunidade perfeita para devolver o golpe. Na noite anterior à apresentação, enquanto ela ainda estava no escritório, fiz meus preparativos. Liguei para o banco e bloqueei seu cartão de crédito. Alegando que ele havia sido comprometido, isso cuidaria do seu acesso ao dinheiro no dia seguinte. Depois fui até o carro e esvaziei os pneus da frente. Tudo estava pronto para o caos. Na manhã seguinte, tudo aconteceu como previsto. Ela acordou correndo e logo se deu conta de que algo estava errado. O carro estava inutilizável e ela teve que chamar um táxi de última hora e o cartão não funcionava. Finalmente saiu atrasada e desesperada, sem perceber que sua vida estava prestes a desmoronar. E eu sabia que o dano já estava feito. Bia chegou muito atrasada. Todos estavam esperando e a apresentação foi um desastre. Bia voltou para casa abatida, frustrada, fracassada, e o silêncio reinou entre nós. E, pela primeira vez em anos, a vi sem o brilho que costumava exibir. Ela estava quebrada. Ela não estava apenas mentindo para mim. Estava traindo nossa confiança, nosso casamento, e tudo pelo qual havíamos lutado. Eu estava apenas começando. Mantive a calma, sem confrontá-la diretamente, mas observando cada movimento, esperando o próximo passo. No fundo, eu sabia que essa vingança não apagaria a dor da traição. Mas naquele momento a sensação era o que eu precisava. Mas observando cada movimento, esperando o próximo passo. E ele veio. As semanas seguintes foram um verdadeiro jogo psicológico. Eu observava cada movimento dela com calma, enquanto sem saber caía cada vez mais na armadilha. O ápice aconteceu quando percebi que Bia estava preocupada, verificando o aplicativo de ciclo menstrual obsessivamente. Quando percebi que o atraso do ciclo se tornava evidente, os vômitos pela manhã se tornaram recorrentes. Todas as peças começaram a se encaixar. A verdade era clara. Ela estava grávida. Mas o problema é que esse filho não era meu. Ela sabia disso. E a expressão de pânico em seu rosto confirmava cada uma das minhas suspeitas. Foi aí que decidi que era hora de confrontá-la. Sentei-me ao lado dela enquanto ela encarava o telefone, tentando agir normalmente. Minha voz saiu calma, controlada, mas carregada de uma frieza que ela nunca havia sentido antes. Eu perguntei diretamente: como é carregar o filho de outra pessoa? O choque em seus olhos foi imediato. Ela tentou negar, gaguejando desculpas, mas não havia mais espaço para mentiras. Eu sabia de tudo. O jogo estava acabado. Ela implorou por explicações, tentou justificar o injustificável, mas eu não estava interessado. Suas lágrimas não me afetavam mais. Eu já tinha tomado minha decisão. E agora ela pagaria o preço por suas escolhas. O momento decisivo foi quando decidi expulsá-la de casa. Lembro-me de cada detalhe. Joguei suas coisas para fora, uma por uma, enquanto ela implorava, tentando agarrar-se à última fagulha de esperança. Mas eu estava decidido. Aquela era a linha final. Ela havia traído a confiança mais sagrada entre nós, e agora enfrentava as consequências. Sem dizer mais uma palavra, levantei-me e fui até o quarto. Comecei a pegar suas coisas, roupas, sapatos, tudo o que fosse dela, e joguei fora. Ela tentou me impedir, mas eu não deixei. A cada peça que caía no chão, ela entendia que seu mundo estava desmoronando. Assim como o meu havia desmoronado quando descobri sua traição. Você fez sua escolha, eu disse. Agora vai viver com as consequências. Bia me olhou com desespero nos olhos, mas eu não tinha mais nada a oferecer. A traição havia sido profunda demais, e agora ela estava colhendo o que plantou. Eu não sabia o que aconteceria depois, mas uma coisa era certa: ela não tinha mais lugar na minha vida. Cada ação tem uma reação, e agora ela estava experimentando a reação devastadora de suas escolhas. O processo de divórcio foi rápido, mas a ferida emocional demorou a cicatrizar. E a história de Bia, após nossa separação, só se tornou mais trágica. Ela optou por abortar a criança, o que causou um rompimento irreparável com sua família, que era profundamente religiosa. Aquela decisão, tomada em meio ao caos que ela mesma criou, foi o último prego no caixão. Bia ficou sozinha, isolada e sem apoio. Eu, por outro lado, seguia em frente. Passei por um período de reconstrução pessoal, onde precisei reaprender a ser eu mesmo. Encontrei refúgio no trabalho, reforcei os laços com amigos que havia negligenciado e, mais importante, redescobri a minha identidade. Foi um processo doloroso, mas necessário. Voltei a fazer coisas que amava e explorei novas paixões, como caminhar em trilhas e pintar, algo que me trouxe uma nova perspectiva sobre a vida. Enquanto eu me reconstruía, a vida de Bia parecia desmoronar cada vez mais. O isolamento a deixou perdida,
e ela perdeu contato com muitas pessoas que antes eram próximas. A solidão e as consequências de suas escolhas pesaram como uma âncora, afundando-a em um mar de arrependimentos. Mas essa história não é apenas sobre traição e separação. É uma história de aprendizado. De todas as lições que tirei desse processo, a mais importante foi sobre confiança. Uma vez quebrada, ela é praticamente impossível de reconstruir. Aprendi a ser mais vigilante, a não ignorar os sinais e a valorizar minha própria dignidade. Respeito e lealdade são fundamentais em qualquer relacionamento. E quando essas bases são comprometidas, o resto desmorona. Outra lição valiosa foi sobre o respeito próprio. Durante o casamento, eu me perdi em um relacionamento que, no final, não me respeitava de volta. Ao seguir em frente, percebi o quanto é importante colocar nossas próprias necessidades em primeiro lugar antes de nos sacrificarmos por algo que não vale a pena. A vida é feita de escolhas. Bia fez as dela e eu fiz as minhas. E no fim, percebo que essas escolhas nos levaram por caminhos diferentes, mas necessários. Saí dessa experiência mais forte, mais sábio, e com uma compreensão mais clara do que eu realmente quero e mereço da vida. Agora sigo em frente com a cabeça erguida, determinado a nunca mais comprometer meus valores, pronto para abraçar um futuro onde a honestidade e o respeito são prioridades. Conclusão. No fim, Lucas percebeu que o amor, por mais forte que pareça, não sobrevive quando a confiança morre. Ele aprendeu da forma mais dura possível que a dor da traição não é apenas perder alguém, é se perder tentando entender o porquê. Durante muito tempo, ele acreditou que vingança traria justiça, mas descobriu que ela só prolonga o sofrimento. Bia seguiu o próprio caminho, carregando o peso das escolhas que fez. Lucas, por outro lado, encontrou algo que ela nunca mais teria: paz. Hoje ele entende que algumas perdas não vêm para destruir, vêm para libertar. Às vezes a vida precisa nos quebrar, para nos ensinar a nos reconstruir com mais verdade. E agora ele segue, não buscando esquecer, mas lembrando sem dor. Porque no fim, o verdadeiro recomeço não é deixar o passado para trás, é finalmente conseguir caminhar sem carregar o que ficou. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!